Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gersina e estarei apresentando aqui o bloco D, onde nós falaremos sobre plágios, as etapas da pesquisa, um pouquinho sobre técnicas de coleta de dados e cuidados na condução do registro. Eu vou começar falando sobre o plágio. Tá? Quando o aluno ele retira de um texto, seja livro, seja artigo, tá? Uma leitura, quando ele retira frases, conceitos e ele não dá o crédito ao autor ou à obra, tá? Ele está plagiando. Isso se configura plágio, tá? Que é uma violação dos direitos autorais e tem implicações civis e penais, tá? E você dizer que não sabia, tá? Não sabia que a lei existia, isso não serve de desculpa, porque a lei é pública e explícita, tá? Existem pelo menos 3 tipos de plágio, que é o integral, quando você faz uma cópia, tá, ampla, palavra por palavra de um texto, sem citar a fonte, tá? Pode ser parcial, quando o trabalho ele é um mosaico formado por cópias de parágrafos e frases de diversos autores e nenhum deles recebeu, então, o crédito, ou seja, não foi citada a fonte. E pode ser conceitual, quando você lê vários autores, constrói um conceito, mas a ideia, o conceito você formulou, mas com base na ideia de outros autores, e ainda assim você não dá o crédito, não cita a fonte, tá? Isso também é plágio. Trouxe aqui para vocês as etapas da pesquisa, tá? É muito importante que se tenha um cronograma, tá? Eu coloquei aqui um cronograma de 16 semanas, porque normalmente o aluno ele tem cerca de 4 meses para construir o TCC ao longo de um semestre, tá? E as atividades, as etapas da pesquisa, elas começam na introdução, tá? Passa pelo referencial teórico, metodologia, resultados, que às vezes é construído junto com a discussão, passa para a conclusão e logo depois para a entrega e apresentação do trabalho. E isso deve acontecer em 16 semanas, tá? Então eu fiz aqui esse cronograma com 16 semanas, onde eu coloquei a escolha do tema, o título, a definição do problema, a definição do objetivo, tá? Como se fosse na primeira semana. Por quê? Porque é através disso aqui que você vai construir a sua introdução provisória, tá? Então, na realidade, você tem então aqui 3 semanas para a sua introdução provisória, e eu falo introdução provisória porque a introdução normalmente é o último passo, tá? Então, até o último dia antes da entrega do trabalho, você pode melhorar a sua introdução, alterando uma ou outra coisa, tá? Então, os passos, né, as etapas já estão descritas aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? A primeira definição é do tema. Vamos supor que eu sou aluno e eu quero trabalhar com a agricultura familiar. Eu preciso estabelecer um título, ainda que provisório, depois eu vou melhorando ele, tá? Delimitando melhor. E eu escolho, eu vou trabalhar com a horticultura no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Tá? E eu preciso de um problema, uma problemática. Por quê? Porque, na verdade, esse problema é uma lacuna que precisa ser respondida. Ela existe e precisa ser respondida. Tá? Então, como eu quero trabalhar com horticultura, eu decidi que eu quero saber quais são os entraves encontrados na comercialização da horticultura no município de Aquidauana. Tá? E o objetivo eu vou analisar e identificar os gargalos na comercialização da horticultura do município. Então, esses são exemplos como que você começa a construir, então, o seu trabalho, tá? Delimitando o tema, colocando um título provisório, encontrando qual é o problema, qual é a lacuna que precisa ser trabalhada ou respondida e definindo o objetivo, tá? Com isso, você constrói, então, a sua introdução provisória, tá? E você consegue trabalhar com ela até o final da execução do seu trabalho, tá? Importante dizer que é necessário fazer citações ao longo do texto, tá? Como eu já disse, não citar, tá? É considerado plágio. Bom, conseguiu fazer a introdução, ainda que provisória, o próximo passo é o referencial teórico, tá? Que é o conjunto dos elementos teóricos sobre o assunto, é um texto descritivo e 100% baseado em citações, onde você não vai emitir opinião pessoal, tá?
tem como principal fonte de conhecimento os documentos que você pode verificar, observar, fazer leitura, tá? Fotografar, livros e artigos científicos. Trouxe aqui o exemplo, tá, de uma página onde eu faço busca para fazer leituras e construir os meus referenciais. Normalmente eu uso o Google Acadêmico, tá? Eu seleciono algumas palavras-chave para minha busca, para aquele exemplo que eu já dei. Eu estou trabalhando com agronegócio, com a agricultura familiar, com a horticultura e com a comercialização. E eu delimitei também um ano. Eu quero artigo mais atuais possíveis sobre o assunto. Tá? Então, aqui você delimita, eu vou ler artigo de, no máximo, 2 anos atrás. E aí você seleciona aqui. Tá? Então, como eu decidi aqui por 2020, me trouxe os artigos mais atuais sobre as palavras-chave que eu utilizei aqui na busca. Ok? E, às vezes, você fala, não sei escrever referencial teórico. Então, eu coloquei aqui tá, algumas questões que você pode utilizar tá, para a construção do seu referencial. Por exemplo, o que é agricultura familiar, de onde vem. Você pode, pesquisando, tá, você vai pesquisando ali, por exemplo, no Google Acadêmico, em outras plataformas de buscas, tá? E responde e faz a citação tá, daquilo que te deu a base do conceito, e com isso você vai construindo o seu referencial. Trouxe aqui um exemplo, tá, que a agricultura familiar era definida na Lei 11.326 de 2006, tá, e ela traz aqui, ela elenca o que é necessário para ser considerado agricultor familiar. Tá. Então, é apenas um exemplo, que além de citar a lei, cita outros autores para vocês verificarem, tá? Depois vocês receberão esses slides e poderão fazer a leitura completa, tá? Próximo passo é a metodologia, que é o caminho que será percorrido para a consecução do seu trabalho, ou seja, para você responder ao seu problema e atingir o seu objetivo, tá? Você precisa abordar na sua metodologia os procedimentos de pesquisa, os caminhos, tá? O tipo de pesquisa, se vai utilizar o universo ou só uma amostra, tá? Que tipo de instrumento que você vai trabalhar, como que vai construir esse instrumento de pesquisa, tá? Como que vai tabular os dados, porque aqui nos instrumentos você tem, por exemplo, questionário, formulário, observação, tá? E daqui você vai coletar alguns dados e depois você precisa tabular. Normalmente eu utilizo o Excel, tá, para isso. Como que você vai interpretar? Vai ser análise estatística? Vai ser confronto dos resultados com a teoria? Então você precisa deixar isso claro na sua metodologia, tá? É de campo? É de laboratório? Tá? Isso precisa estar claro. E se for pesquisa bibliográfica, precisa de muita leitura mesmo, é primordial muita leitura, tá? Precisa indicar como que você vai acessar as fontes de pesquisa, se fará fichamento, leitura, resumo, tá? E, nesse caso, as palavras-chave que você utilizou na busca, tá? E quantos resultados você obteve, resultados relevantes, tá? E se algum dos resultados foi desprezível, foi desprezado, por quê? Ok? Dentro da metodologia, quando você se define, então, os instrumentos, tá? Você precisa coletar os dados. E para coletar esses dados, você precisa de um instrumento que te forneça as informações que serão adequadas ao seu objetivo e à sua problemática, tá? Então, nessa definição do instrumento, você vai definir se você vai utilizar um questionário, se vai ser um roteiro para fazer entrevista, se vai ser observação, vai ser uma pesquisa bibliográfica, enfim. Definir o seu instrumento, você vai pegar esse instrumento, tá? Que você definiu e vai construir, por exemplo, um questionário, vai fazer o teste, e quando você fizer o teste do questionário, por exemplo, você vai verificar se esse questionário responde ao seu problema e se ele te leva a chegar ao objetivo proposto, tá? Supondo que sim, você continua, então, com a aplicação do questionário. No meu caso, seria para produtores, tá? Eu faria teste com um produtor, vi que responde ao meu problema, chegou ao meu objetivo, então eu vou entrevistar agora com o mesmo questionário todos os outros produtores. Você pode utilizar nas técnicas de coleta de dados, de documentação
direta, tá? Que você, na documentação direta e intensiva, você tem a observação e as entrevistas, e na documentação direta extensiva, você tem questionários, tá? E você tem a documentação indireta, que ela pode ser pesquisa documental ou bibliográfica, que eu já mencionei anteriormente, tá? Então, essa coleta de dados, ela é um processo que vai reunir os dados para que você utilize depois, tá? Por meio das técnicas específicas de pesquisas que você define na metodologia, tá? Alguns tipos de pesquisas, elas exigem autorização para coleta e condução da pesquisa, e isso deve passar pelo Conselho de Ética, principalmente se a pesquisa for com seres humanos, tá? E você deve possuir, então, autorização do entrevistado, e alguns dados são necessários sigilo, tá? Então, se você obteve dados, tem informações, mas elas são sigilosas, você não poderá publicar essas informações sigilosas. A próxima etapa são os resultados de discussão, tá? Depois que você delineou os aspectos metodológicos, colocou em prática, você deve apresentar as informações coletadas de uma maneira muito objetiva, e isso é o resultado da sua pesquisa. Quando você pega esse resultado, tá, essas informações coletadas, e analisa, então você começa a discutir esses resultados. E é possível que você consiga apresentar, então, o resultado e a discussão no mesmo capítulo, tá? Ou é possível também que você faça duas sessões separadas, uma só de resultados e outra só de discussão. Então, fica ao seu critério ou dentro daquilo que atender a sua necessidade, a necessidade da sua proposta, tá? E nessa apresentação de resultados, nessa discussão, você pode utilizar de gráficos, de tabelas, de figuras, tá? Aquilo que torna melhor para apresentar os seus resultados. Os seus resultados obtidos, eles dependem da técnica que você escolheu para coletar os dados, tá? Então, conforme esses dados que você obtém, tá, você apresenta o resultado e você não vai emitir opinião pessoal, tá? Você vai escrever com neutralidade, apenas vai apresentar os resultados, tá? Os dados, eles devem ser analisados e interpretados. Então, você vai pegar os resultados que você obteve e vai analisar e interpretar, tá? E é necessário que você entenda, então, as variáveis que você está analisando, tá? E interpretando. E ali, durante a execução do seu trabalho, você fez um referencial teórico. Então, você teve contato com a opinião de muitos autores. E você vai resgatar esses conceitos para embasar, então, as contribuições que você obteve nos seus resultados. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Onde você tem a primeira etapa, que é a apresentação de resultados. No mesmo parágrafo, você tem a discussão, apresentando informações de outros autores que investigaram a mesma temática. Então, trouxe esse exemplo só para que vocês confiram que no mesmo parágrafo é possível apresentar resultado e discutir esse resultado, tá? A última etapa é a conclusão. Na conclusão, faz-se normalmente uma retrospectiva do tema, muito rápida, muito objetiva, muito resumida, tá? Onde se fala bem rapidamente da importância e do objetivo do trabalho, tá? Depois, feito isso, se demonstra resumidamente, tá? Os resultados que foram mais relevantes, e esses resultados são aqueles que demonstram que você alcançou seu objetivo, que você respondeu um problema de pesquisa, tá? E feito isso, você vai mostrar as dificuldades e as limitações do seu trabalho. Por exemplo, no caso do meu exemplo, trabalhando com horticultura, o período de Covid seria uma dificuldade para conseguir entrevistar todos os agricultores, todos os produtores. Tá? Isso seria uma limitação. E, para finalizar, você faz recomendações para que outros pesquisadores que tratarão do mesmo tema ou do mesmo objeto de pesquisa, para que o trabalho deles possa ficar melhor que o seu, né? Se você teve uma limitação, você vai colocar a sugestão para os próximos pesquisadores, tá? A sugestão de pesquisa
é que, num período mais adequado, sejam entrevistados todos os produtores que trabalham com horticultura no município de Aquidauana. Tá? Então, isso seria uma sugestão para os próximos trabalhos. Então, a conclusão, você vai trabalhar de forma rápida, né, e objetiva, todos esses tópicos. E para finalizar, e não menos importante, as referências bibliográficas, que devem abarcar todas as obras consultadas e mencionadas no texto. Tá? Normalmente, as referências bibliográficas, elas seguem as normas da BNT. Tá? Eu trouxe um exemplo para vocês, mas como eu vou deixar aqui mencionado para vocês, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o curso de Aquidauana, né, o curso de administração de Aquidauana, ela tem um manual para a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, TCC e dissertações. Então, se você procurar na página do curso de administração, você vai encontrar esse manual, tá? Dará um direcionamento para você construir, então, o seu trabalho, tá? Eu vou deixar como material adicional para vocês, tá? Essa cartilha sobre plágio, tá? E vou deixar também o texto do Maurício Gomes Pereira, que se chama Artigos Científicos, como redigir, publicar e avaliar, tá? Que também darão um direcionamento para todos que estão, então, construindo o seu trabalho de curso. É isso, muito obrigada. Até a próxima.